Dia 4 de fevereiro, nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta que Paulo apóstolo escreveu à igreja em Éfeso, no capítulo de número 4. E nós vamos ler os versículos de 1 até o 6, para uma breve, mas importante conversa nesta manhã de domingo. A palavra de Deus em Efésios, Novo Testamento, no capítulo de número 4, versículos de 1 até o 6, ela diz o seguinte: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Ore comigo mais uma vez. Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos nesta manhã de domingo, pela bênção de estarmos juntos aqui, podendo participar da mesa, compartilhar a nossa fé lado a lado e neste momento ouvirmos a palavra que nós esperamos por seu Espírito seja aplicada ao nosso coração. Abra-nos o entendimento e favoreça-nos a vida em comunidade, desde aqui ao lado de todo mundo, ao encontro de quem nós vamos todo dia. E que isto seja uma manifestação para dar visibilidade ao reino. E que seja tudo para a glória e louvor do nome de Jesus. Oramos agradecidos neste nome, que é sobre todo nome. Mais uma vez declaramos o nome de Jesus e juntos dizemos amém. Amém e amém. Gente, o mundo está assim cada vez mais dividido e nós fragmentados, não é verdade? Então a gente quer mesmo cada um ficar na sua. E a experiência que Deus propõe para a gente, desde que Ele nos pensou gente nesse mundo, é uma experiência comunitária. Diga assim, experiência comunitária. Projeto de Deus para as nossas vidas. Vamos dizer de novo, a experiência comunitária é um projeto de Deus para as nossas vidas. Então isso precisa de uma intencionalidade nossa. A gente precisa ser dedicado à experiência comunitária. Então, é disso que a gente vai também conversar hoje, para falar sobre intimidade e maturidade, íntimos e maduros. É assim Deus quer que nós sejamos. E é por isso que Paulo, apóstolo aqui, ele vai nos levar a essa reflexão aqui no capítulo de número 4. Não é? Tem umas coisinhas em nós que atrapalham. Então, 3 coisinhas assim breves, entrando e saindo, mas importantes. Anote aí se você gosta, se você prefere. Uma das coisas que atrapalham na vida da gente é a tal da superficialidade. É quando a gente decide ser raso. A palavra que define bem isso é mediocridade. É quando você decide viver só na média. Se tirar a média, tá bom. E numa expressão assim que eu sempre usei ao longo desses anos, tá bom assim. Isso nos limita demais. Isso nos apequena demais. Então, esta superficialidade é uma coisa que eu não recomendo para nenhum de nós aqui. Isso apequena a nossa paternidade, apequena a nossa maternidade, apequena a nossa cidadania, apequena a nossa humanidade. Sermos rasos, sermos superficiais, sermos assim mais ou menos dedicados. Então você tem que dar uma resposta para isso que você está ouvindo. Na sua vida de maneira geral, nas diversas áreas da sua vida, não é? Onde que você deve reconhecer, nisso aqui eu sou bem superficial. Eu não sou aplicado como eu deveria, como eu poderia. Lembra-se do Senhor na criação? E ficou bom? E não é que ficou bom?
E não é que ficou bom, mas quando ele tirou a gente do papel, ele diz assim, mas ficou muito bom. Então essa coisa de tá bom assim no que nos diz respeito, está fora do padrão divino. Então busque essa excelência, lide com a sua superficialidade. Mas uma outra coisa que nos limita é a nossa indiferença. Sabe o que é a indiferença? É quando a gente não presta atenção nas consequências das nossas atitudes. Então, por exemplo, a sua superficialidade no que diz respeito a uma área da sua vida, o que está causando em você? Qual é o impacto do fato de você ser raso nessa área aí que você identificou, que traz prejuízo para você, que traz prejuízo para a sua família? Você é descuidado, você é indiferente, você dá de ombros, para você tanto faz como tanto fez. Você não se esmera, você não quer melhorar, você é raso, você é superficial, você é medíocre, você é da turma do tá bom assim. Então, se você permanecer indiferente, o que é que vai acontecer? Você é alguém que, portanto, não está dando atenção às consequências dos seus atos, das suas escolhas e das suas negligências também. Estão entendendo? Sim, pessoal. Sim? Estão entendendo? Então é de verdade que eu estou falando, é um negócio muito sério isso aqui. Isso aqui é para gerar aquele incômodo, né? Para tirar a gente dessa, usando uma expressão mais antiga, dessa zona de conforto. É para dar uma sacudida. Mas tem um terceiro aqui, eu disse que eu seria breve nessas coisas, que é a fragilidade. Ou um lado assim, de nós sermos demasiadamente influenciados por toda a proposta que vai aparecendo. Tudo que é voz que começa a falar em alto e bom som, assim, em alto e em bom tom, a gente começa a dar e agora fala, acho que é por aqui que eu vou, acho que é isso que é o certo agora. Eu acho que é esse caminho que eu preciso seguir, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Então é de nós sermos assim um tanto quanto volúveis, nos deixarmos levar por cada nova proposta que vai acontecendo para a vida da gente. E a gente nunca se resolve. A gente não se resolve nas emoções, a gente não se resolve nos relacionamentos, a começar do casamento. A gente não se resolve na nossa profissão, a gente não se resolve na nossa formação, a gente não se resolve no nosso ministério. Porque a vida, ela é mesmo feita de incertezas. Tem muita insegurança envolvida no que diz respeito a pisar o palco da existência. A única segurança que a gente tem e que a gente precisa abraçar, porque este é um ato de fé, é confiar de que o que o salmista declarou é de fato uma realidade na minha vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E é Ele que sabe me conduzir aos pastos verdejantes e que me leva em segurança junto das águas de descanso. E é Ele quem refrigera a minha alma. Ele quem pode me guiar pelos caminhos da vida por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal algum. Sabe por quê? Porque Ele está lá comigo. O seu bordão e o seu cajado me consolam. E ainda que eu lide com situações difíceis da vida, do tipo onde tem inimigos à espreita, o seu cálice vai transbordar e ser derramado sobre a minha cabeça, porque tem 2 guardas-costas, 2 guardiões da parte de Deus, bondade e misericórdia, que me acompanham todo dia de manhã um pouco mais. E isso vai me acompanhar até que um dia eu chegue lá. É a presença de Deus, é a única segurança que eu tenho. Então é esta voz que nós precisamos e é esta voz que nós devemos ouvir. Então por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque são coisas que atrapalham. O que atrapalha? Superficialidade, ser raso demais. O que atrapalha? Indiferença, nós não prestarmos atenção nas consequências das nossas decisões, das nossas escolhas. A gente segue fazendo num descaminho, segue fazendo aquilo e não presta atenção que o negócio já não está dando bom. Vai ficar pior, vai dar mais ruim ainda. Olha que coisa, não se diz assim. Mas para você entender. E a fragilidade, essa coisa de a gente ser facilmente influenciado por qualquer voz. Então, a gente precisa de ajuda. É por isso que Paulo, apóstolo,
ele vai propor para a gente um caminho de intimidade e maturidade. E a partir do capítulo 4, aqui da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo vai falar de coisas muito práticas. Paulo sabe ser um teórico, ele sabe dizer para a gente aquilo que a gente precisa parar para pensar, prestar atenção em termos do que é fundamento, mas ele vai para a prática, ele gosta que a vida de verdade, ela seja um ambiente onde aquilo que a gente para e pensa seja aplicado, então uma aplicação. Então o Paulo apóstolo vai dizer para a gente nesse versículo de número 1 do capítulo 4 aí, eu estou preso por causa da minha fé, mas ainda assim estou consciente de quem eu sou e preciso lhe dizer uma coisa, vivam de maneira digna, segundo o seu chamado e segundo a sua vocação. Viver de maneira digna, segundo o seu chamado e segundo a sua vocação. O pastor Eugene Peterson, que nos deixou uma obra muito preciosa, a Bíblia, a Mensagem, ele falando a respeito desse versículo, ele propõe o seguinte, olha, vou ler para vocês, preste atenção, se você fechando os olhos presta mais, faça isso, se não, fica aí como você preferir e você que está desde a sua casa da mesma forma. Diante de tudo isso, direi o que eu quero que vocês façam. Enquanto estou preso aqui, pelo simples fato de servir o Senhor, quero que saiam e caminhem, ou melhor, que corram pelo caminho que Deus ordenou que seguissem. Então tem um movimento aí nesse caminho que Deus nos tem proposto. Não quero que ninguém fique de braços cruzados. Não saiam por aí por caminhos que não levam a lugar nenhum. Então, gente, 3 coisinhas que querem nos ajudar quando eu penso, né, nisso que o apóstolo Paulo está falando para a gente. E a gente vai desenvolver uma delas em especial daqui a pouco. O que é que significa viver de modo digno? Primeiro, lembra que eu disse que Deus tem um propósito, um projeto, que Deus tem assim uma formatação da nossa vida, que é sempre em comunidade? A experiência comunitária. É a ideia de a gente necessariamente precisar de mais alguém para a vida. Então eu vou dar um nome a isso de afetividade. Isso ajuda. Então nós precisamos de desenvolver relações de afeto, onde nós nos encontremos para fazer as coisas juntas. Isso acontece desde dentro da nossa casa, e isso precisa ser ampliado em todo o horizonte dos nossos relacionamentos. Isso é importantíssimo. Daqui a pouco a gente vai desenvolver isso. O segundo ponto importante aqui, para a gente viver de maneira digna a nossa vocação, é a gente ter uma vida devocional. Porque se a gente não lidar diante de Deus com as coisas que acontecem dentro da gente sempre vai culpar alguém por aquilo que a gente faz de errado. A gente sempre vai culpar alguém pelas reações destemperadas que nós temos. Mas também é culpa do outro. Olha o que a pessoa falou. Também olha lá em casa, quem convive comigo não ajuda muito. É por isso que eu sou assim. A vida devocional leva você para a palavra, e você estuda a palavra, e você considera a proposta de Deus para a sua vida, e diante desta abertura de entendimento que você ouviu, fez você pensar, é como que um espelho para onde você olha, assim diz Tiago na sua carta, Novo Testamento, e aí você se enxerga, e aí você vai para a oração na presença de Deus, e aí você vai dizer para Deus assim, Senhor, Tu és a pessoa em quem eu posso confiar, a primeira pessoa em quem eu posso confiar, em quem eu preciso descansar daquilo que eu não controlo, é o Senhor. Então o Senhor é a pessoa mais importante da minha vida. Então eu quero abrir o meu coração e rasgar aquilo que eu tenho aprendido com o Senhor mesmo pela sua palavra. Eu sou assim, eu funciono assado, olha o que eu tenho feito na minha vida, me ajuda, Senhor. Então é vida devocional. É coisa que você faz desde a sua individualidade, na sua prática pessoal, desde a sua casa, e aí você vem ao encontro de outros que também estão nesse mesmo caminho. Por exemplo, quando você participa aqui desta celebração, deste culto. Você quer ser íntimo de Deus e maduro em todas as coisas?
Então você precisa desenvolver essa intimidade com Deus, mas você também precisa desenvolver um nível de intimidade de uns para com os outros, ao lado de mais alguém. Você não vai ter intimidade com todo mundo, mas sempre tem um grupo de pessoas com quem você precisa estar mais perto e caminhar mais para aperfeiçoar as coisas que são próprias do seu temperamento, as coisas que são próprias do seu jeito de ser. Como é que eu vou lidar comigo se eu não fizer isso ao seu lado? Se as coisas que são ruins em mim não aparecer quando eu lido com você? E quantas vezes a gente sai daqui já com aquele sentimento assim, pô, você não devia ter falado isso para essa pessoa, eu não devia ter tido essa atitude. Olha a cara que eu fiz, a pessoa sorriu, e olha a cara que eu fiz para essa pessoa, olha como que eu respondi para ele, olha como que eu respondi para ela. Se não houvesse esse encontro entre nós, eu não teria tido a oportunidade de ser quem eu sou realmente, disso aparecer em mim, para eu poder lidar com isso diante de Deus, no meu particular. E para eu poder lidar também com você, quando nós nos encontramos aqui, de dizer assim, ó, foi mal aquele dia, me perdoe. Eu fui muito grosso, eu fui muito rude, eu fui muito direto ao ponto. Estava com a minha cabeça assim, ó, e daí você chegou com aquele sorriso, e eu trouxe aquilo e disparei em você, e aí pegou e não foi bom. Então a gente vai repensando a vida a partir desses encontros com Deus na nossa vida devocional. E isso faz com que quando nós nos encontramos na nossa vida relacional, nós possamos assim funcionar melhor. Isso dá significado, isso dá consistência para a nossa vida, porque isso é uma manifestação real, vital da nossa fé. Isso é importantíssimo. E para a gente, portanto, fechar aqui, a gente precisa desenvolver convicção. E convicção é algo que vem como um reflexo desse cultivo de intimidade com Deus, desse cultivo de intimidade uns com os outros, desse amadurecimento da nossa fé, que se manifesta de forma relacional para com Deus, que se manifesta nos nossos relacionamentos, desde casa e quando a gente vem para a gente ser igreja com tudo que a gente pode. E aí vai gerando convicções de fé, de iniciativas, e a gente vai tomando decisões mais centradas, mais pautadas na palavra de Deus. E então, nós ficamos mais seguros do que nós temos que fazer da nossa vida. É assim que Deus fala. Especialmente é assim que Deus fala. Deus pode falar de forma sobrenatural, usando caminhos de dons espirituais, mas o normal, o natural, o cotidiano de Deus é falar através das convicções que nós vamos assim, que nós vamos recebendo, que nós vamos construindo, aqui nós vamos alcançando, aqui nós vamos chegando nessa lida com a vida, diante de Deus, ao lado de todo mundo, todo dia um pouco mais. Deu para entender, pessoal? Estou falando em código aqui, está dando para entender? Então, o que eu quero recomendar para vocês, para a gente seguir aqui? Que nós possamos nos organizar para a gente fazer tudo isso e viver de forma digna. Você viu que aqui na tradução de Eugene Peterson, ninguém de braço cruzado. Ninguém de braço cruzado. Então, Deus não nos chama a sermos assim espectadores aos domingos, mas a de fato funcionarmos, e é no dia a dia. Não estou nem falando pura e simplesmente de você se engajar num ministério para aparecer assim como igreja no que diz respeito aos cultos. Nós também precisamos de ajuda para bastante coisa aqui. Mas eu estou especialmente falando sobre o que acontece entre um domingo e outro. Na vida de verdade. Quando a gente sai daqui, a gente vai para a gente encontrar com quem está lá em casa, para a gente encontrar com quem está lá no trabalho, para a gente se encontrar com o pessoal lá da academia, para encontrar com o pessoal ali da farmácia, onde você tem que, de vez em quando, passar para comprar um remédio, ali no mercado, onde você vai fazer a sua comprinha. E é assim, no dia a dia, nessa consciência. Ninguém de braço cruzado, todo mundo funcionando direito. E aí você vai entender como o apóstolo Paulo,
Ele vai nos orientar para essa vida. Então, o que atrapalha mesmo? Superficialidade, indiferença, fragilidade. O que ajuda a gente? Afetividade. Também ajuda a gente vida devocional e ajuda a gente convicção. Convicção. Tem coisa que a gente não precisa nem ficar pensando muito para fazer. O que é que eu faço com isso que de mal eu recebi dessa pessoa? A primeira coisa que você tem convicção que você tem que fazer é perdoar. Está vendo como a gente precisa de convicção? O que eu tenho que fazer em relação a isso? Perdoar. Entendeu? Agora, chegar a isso passa por uma intencionalidade da experiência comunitária que precisa ser preservada desse relacionamento que foi ferido. Passa por vida devocional na presença de Deus e ao lado da pessoa com quem você vai construir e depois aplicar. E de uma convicção que você sabe, realmente não tem mais nada a respeito disso, é o que eu tenho que fazer, ponto e acabou. E o apóstolo Paulo vai nos guiar por esse caminho. Ele vai dizer o seguinte: para você poder seguir bem assim, você vai ter que fazer isso com toda humildade, está aí escrito. Humildade. Essa palavrinha aí, tapeinofronizê, olha que chique, olha, até o grego tem. Mas essa palavrinha, ela é exclusiva do Novo Testamento. Se você pegar em qualquer cultura, ser humilde é sinal de fraqueza. Porque a virtude mesmo, especialmente que os gregos, assim, eles colocavam para cima, é você ser uma pessoa forte, você ser uma pessoa empoderada, você ser uma pessoa que faz e acontece. Mas humildade é uma coisa inédita que Jesus trouxe para a nossa humanidade. E se Jesus é o Senhor da minha vida e da sua vida, e se nós estamos convocados a sermos transformados em gente parecida com Ele, nós precisamos dessa tal humildade. Como é que a gente então lida com tudo isso que eu já disse? Com toda humildade. Como é que a gente vai ao encontro uns dos outros? Com toda humildade. O que é que define humildade, pastor? Aquilo que você quer destacar de tudo que você poderia falar. Serviço e sacrifício. É o que define humildade. Servir de forma sacrificial. Aplica isso no seu casamento. Aplica isso no seu casamento. Para pensar. Como é que eu posso servir ao meu marido e à minha esposa de forma sacrificial? O que significa isso? Tem coisa que a gente fala que vai parar de dizer, ou vai dizer diferente. E tem coisa que a gente não fala que precisa ser dito, e que agora vai ganhar um significado, porque Deus vai usar para curar o coração. Aplica isso na sua paternidade, na sua maternidade. Aplica humildade quando você chega lá no ambiente de trabalho e tem alguém que não ajuda. Mas daí o apóstolo Paulo vai falar assim, que não é só com toda a humildade, mas é também com toda a amabilidade. Sejam amáveis. Ou mansos, é uma outra possibilidade aqui de tradução. Prautes no grego. É só para citar também, não sei nem por que eu estou falando. É só para dizer que está escrito lá e que tem um significado claro, específico, definido. Deus, por seu Espírito, levou o apóstolo Paulo a escolher as palavras para falar direito. Sabe o que é essa amabilidade? Essa mansidão? É aquele cavalo indomável, agora totalmente domado, com a sua força canalizada. Quer uma outra maneira de entender amabilidade? Gentileza. Ficou fácil? Você diria que você é gentil? Amável? Gentil, amável. Entendeu? Porque isso é o que muito aparece na vida da gente. Porque assim, ou as pessoas vão dizer, é um grosso, é mal educado, é desbocado. Ou as pessoas vão dizer assim, é amável, é gentil. Projeto de Deus para a nossa humanidade, guarda aí.
amabilidade, gentileza. E o outro é o seu mesmo. O outro é o nosso. Deu para entender? Mas daí também o apóstolo Paulo coloca uma outra palavrinha, que aqui não está nessa tradução conforme eu li, mas a palavra longanimidade, macrotimia. Longanimidade. Sabe o que é a longanimidade? É você não ser rápido para reagir ao mal que você recebeu. Isso é ser longânimo. Mas a gente é ligeiro para devolver na mesma moeda, não é, gente? E a gente tem que reconhecer quando a gente funciona no automático do bateu, levou. Entendeu? Porque eu não levo desaforo para casa. Porque onde já se viu ele falar isso para mim, fazer isso para mim, seja qual for o ambiente, a proposta do eterno para mim e para você é longanimidade. Longanimidade. Então, olha como ajuda a gente a prestar atenção na vida. Estão comigo? Vocês estão comigo? Que um pouquinho, a sementezinha lançada, a vizinha vem e come, e aí você já perdeu. E o seu coração, você quer ser aquela boa terra que acolhe e frutifica 100 por 1. Dá muito fruto. Quantos têm um coração assim? Diga eu tenho, diga eu tenho, creia nisso, eu tenho. Então, humildade, amabilidade, longanimidade. E ele termina dizendo assim: vocês precisam suportar uns aos outros em amor. Sabe o que é suportar? Suportar é você aprender a conviver com o defeito que o outro tem. E acolher o outro na sua vida, apesar do defeito que ele tem. É fácil? Mas lógico que não. Mas é por isso que tem humildade envolvida, é por isso que tem gentileza envolvida, é por isso que tem longanimidade envolvida, para que você, em amor, porque amor é a iniciativa, é a atitude, é a prática de tudo isso, para tornar possível, porque é tudo isso em amor. Então eu suporto, eu acolho o outro com o seu defeito, porque a gente destaca os defeitos. E o convite que Jesus nos faz, porque foi assim que ele olhou para mim e para você também, é enxergar na gente o que a gente de bom pode produzir. Olha que coisa linda! Esse é um olhar que renova o nosso entendimento. Tudo bem até aqui? O Eugene Peterson, né, quando ele, inclusive, também traduz essa parte para a gente, ele vai dizer assim: olha, cuidem também para agir com humildade e disciplina, sem desanimar, sempre constantes, dedicando-se uns aos outros com amor, considerando as diferenças entre vocês, sempre resolvendo logo todo e qualquer desentendimento. Porque aí, então vai dizer o seguinte, que há um só corpo, um só espírito, e que nós somos chamados para viver na mesma esperança. E ele diz isso a Paulo apóstolo, tendo antes dito para a gente, que tem uma coisa chamada a unidade do Espírito Santo. Isso aqui vocês já me escutaram a dizer assim, eu perdi a conta quantas vezes eu disse. Mas eu vou dizer de novo, sempre é bom ouvir de novo, e sempre tem quem está ouvindo pela primeira vez. O Espírito de Deus, quando ele derramou a vida de Jesus na minha vida e na sua vida, ou seja, quando nós, tendo ouvido a palavra da fé, o Evangelho de Jesus, nós dissemos sim, Jesus é Senhor da minha vida, sim, eu quero esse projeto de vida para mim, a proposta do céu para a minha vida aqui na terra, eu quero andar com Jesus, eu quero me relacionar com Jesus, eu quero ser feito parecido com Jesus, sim, eu digo sim para Deus. Quando isso aconteceu, o Espírito de Deus misturou a vida de Jesus com a sua vida. Mas ele fez mais. Ele introduziu você no corpo de Cristo, pastora Nérida. Então, queira você ou não, você é parte de um único corpo, esparramado pela face da terra inteirinha. O corpo de Jesus Cristo. Eu sou um membro, o Renato é outro, a minha filha Laís, o meu filho Gustavo são outros, e assim por diante.
Então, nós já fomos unificados neste corpo. Nós estamos unidos em Jesus Cristo. Estar em Jesus é ser parte do seu corpo. Então nós somos colocados lado a lado. E nós precisamos aprender a preservar o que o Espírito Santo fez. Deu para entender? Então, como é que eu preservo isso? Com toda diligência, ou seja, faça tudo e um pouco mais para preservar essa unidade do corpo. Tudo e um pouco mais. Então, qual que é o limite disso? Não tem. O limite disso é o limite que você estabelece. Quer saber o seguinte, ó, desistir do Renato? Não quero mais. Não dá. Ah, pastor, paciência. Não dá. Ó a cara dele. Ó o jeito dele. Ó. Não dá, não dá, não dá, não dá. Já tentei. Entendeu? Cabe a mim, intencionalmente, preservar a experiência comunitária. E trabalhar, e lutar em oração, e manter-me à disposição de Deus para cooperar com Deus, para que ainda que o Renato, por qualquer motivo, e não é o caso, menino bom, menino doce, vai ser vovô, aleluia. Mas se o Renato não contribui, eu vou seguir contribuindo. Eu não fecho a porta para o que Deus quer fazer, e eu não digo não ao que o Espírito Santo já fez, entendeu? É assim que a gente tem que fazer. Então não fuja desse parâmetro, sabe? Não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, conforme você encontra lá em Josué capítulo 1, é isso. Não tente ressignificar o que Deus já disse, é assim, ponto. É do jeito de Deus. Então, entre nesse trilho e coopere com Deus. Você é aquele que está vivendo a palavra. No que depender de vós, tenha paz com todo mundo. Depende de você? Então faça a sua parte. E faça isso de coração, com toda humildade e gentileza e longanimidade, suportando, porque eu sou um com Ele. O Espírito de Deus é em mim e é nele. E nós temos a mesma esperança em Jesus Cristo. Jesus Cristo em vós, a esperança da glória. Para pensar. E aí então, termina aqui o texto do apóstolo Paulo dizendo que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está sobre todos, está em todos e vive por meio de todos. Isso aqui é para dizer o seguinte, para mim e para você. Não é? De onde que você veio? De onde que você saiu? Onde foi que você nasceu? Como é que você foi criado? Que cor que é a sua pele? Como é que você enxerga a vida? O que é que você gosta de comer? Que hora que você gosta de dormir? Entendeu? Você é mais do frio ou mais do calor? Como é que é isso para você? Você estudou até onde? O que deu tempo de você estudar? Não deu para estudar por qualquer motivo? O que você resolveu fazer da vida? Como é que você se organiza? A gente é bem diferente. A gente é bem distinto. Mas o apóstolo Paulo, em outras palavras, está dizendo aqui que lá naquele dia haverá gente de todas as línguas, de todas as tribos, de todos os povos e de todas as nações. Vai ter gente vinda de tudo que é lado, gente de todo tipo, a quem Deus amou, a quem Deus salvou, na vida de quem a vida de Jesus foi derramada, foi misturada, e que agora dizem assim, Jesus é o meu Senhor, e que estão batizadas pela presença do Espírito, e que descem as águas dando testemunho da sua fé. Uma só fé, que creem de forma a gerar uma unidade. E muitas das coisas que nos dividem nessa área da fé, de maneira alguma, estão aprovadas por Jesus. Então vamos cuidar de a gente não se perder e de a gente preservar isso que a gente tem. Os meninos da música vão chegar, que eu quero fazer uma declaração com vocês, mas eu queria mesmo completar aqui
Lendo ainda o que o pastor Eugene Peterson ele propõe para a gente. Acompanhe comigo a leitura, ouvindo mais uma vez. Vocês foram chamados para andar no mesmo caminho, para seguir na mesma direção, e por isso, permaneçam juntos de coração e na caminhada. Vocês têm um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que governa sobre todos, age por intermédio de todos, está presente em todos. Tudo o que vocês são, pensam e fazem é permeado por essa linda unidade. Deixa eu falar para você. Abriu o seu entendimento hoje pela manhã? Ajudou você? O que atrapalha? Superficialidade, indiferença, fragilidade. O que ajuda? Afetividade. Ajuda a vida devocional. Ajuda a gerar convicção. Como que a gente tem que viver? De forma digna. Como é que a gente faz isso? Indo ao encontro uns dos outros, enquanto a gente lida com a nossa própria vida, ouvindo Deus falar todo dia, em todo lugar, ao lado de quem quer que seja. Com humildade, com amabilidade, com uma atitude de longanimidade e suportando uns aos outros em amor. Porque nós somos um. Nós somos um. Gente, essa semana começam os pequenos grupos. Assim, para a gente lá em casa é um momento muito aguardado. Que é o momento que vai gente em casa. Eu tenho o maior prazer de fazer o meu bolinho, preparar o lanchinho, preparar o espaço para o pessoal chegar, para a gente sentar junto, cantar a nossa fé, fazer as nossas orações. Entendeu? E aí então a gente poder falar da vida com a Bíblia aberta. E a gente faz isso só de 15 em 15 dias. Mas é muito bom quando acontece. Lá em casa amanhã o pessoal vai chegar. Marcelo Cajos, que são de lá, já disseram: pastor, estamos juntos. Você está num pequeno grupo? Participe do seu pequeno grupo. Você não está no pequeno grupo? Essa semana é a semana dos pequenos grupos. Desenvolva a sua afetividade ao lado de outros. Construa isso com mais alguém. Na quinta-feira passada nós retomamos os nossos estudos bíblicos. E a minha proposta para esse primeiro momento de 2024 é olhar agora para os 10 capítulos de Lucas, onde Jesus tem encontros na vida com pessoas, de onde então surgem as parábolas de Jesus. É aquela ideia do que acontece entre um domingo e outro, na vida, no dia a dia. Como é que foram esses encontros de Jesus? O que foi que ele disse para essas pessoas quando perguntas difíceis lhe foram feitas? Eu queria convidar você, se você consegue, quinta-feira, 19h30, para você chegar. E para você pensar a sua própria vida com Jesus, orientando você por seu Espírito. Mas são apenas alguns dos nossos caminhos, dessa experiência comunitária que a gente pode ter, para te ajudar também a ser igreja, uns ao lado dos outros. Quantos estão comigo nessa experiência comunitária? Levante a sua mão. Você quer isso? Quer isso para a sua vida? Vamos ficar de pé, meus amados. Dê uma resposta agora a Deus, cantando esta canção. Viu? Ser igreja com você tem sido uma benção. Vamos cantar junto. Cante conosco aqui. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando
Jesus derramou. Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por teu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar na força, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Põe a sua mão no coração assim, se você puder fazer isso, se ficar à vontade. Deus nosso Pai, hoje pela manhã nós escolhemos ser comunidade, não apenas, ó Deus, ao lado de quem é gente de fé, que professa a mesma fé, que caminha com a gente assim nesta condição de ser igreja do Senhor, mas nós tomamos a decisão de sermos comunidade humana, ao lado de todo mundo, e nós saímos daqui para que de uma maneira muito consciente e intencional possamos viver tudo isso de forma muito digna, porque essa é a nossa vocação como filhos amados, e o Senhor nos amou primeiro, e o Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Que graça, que misericórdia, que amor é esse? É nesse espírito que em favor de todo mundo que é gente com a gente, nós sairemos daqui. Nós vamos ao encontro de todo mundo empoderados, mas para podermos viver com toda a humildade, servindo em amor de forma sacrificial sempre que necessário. É assim, ó Deus, que nós queremos nos organizar na nossa vida. Essa é a qualidade da vida eterna que está misturada com a nossa. Nós queremos ser amáveis, ser gentis. Nós queremos ser longânimos e suportar a todo mundo, e fazer isso numa atitude de amor. E no que nos diz respeito, igreja que nós somos, preservar a unidade que o Senhor por seu Espírito já gerou, já construiu, já propôs, e nós vamos fazer tudo e um pouco mais para que isso continue sendo real no nosso meio, para que o mundo creia por intermédio da nossa unidade. Apesar de diversos, nós caminharemos em unidade de propósito. Nós assim o faremos, porque já entendemos que precisamos funcionar lado a lado como membros do mesmo corpo, para dar testemunho da nossa fé. Nós que em Jesus Cristo
Pelo batismo, declaramos para quem pudesse assim disso participar, ouvindo o nosso testemunho, que no seu Espírito, desse batismo de fé no Senhor, no Espírito, e ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor, Deus e nosso Pai, o Senhor está em cada um de nós, o Senhor é conosco, o Senhor age por nosso intermédio. A Ti honra, glória e louvor e toda adoração, hoje e para todo sempre. Cure, portanto, a nossa história hoje pela manhã, cada um aqui que de alguma forma reagiu, que de alguma forma orou, seja durante a palavra, neste louvor e aqui, agora, enquanto estamos encerrando. É na força do Teu Espírito que nós seguiremos caminhando para a glória e louvor do nome de Jesus. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Senhor, faz dessa nossa declaração: unidos iremos andar. Faz dessa nossa declaração um marco neste dia: unidos iremos andar. Aplauda o nome daquele que é o motivo da nossa unidade, o Senhor da vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida hoje e para todos sempre. E o povo de Deus diz: amém, amém e amém. Uma boa semana de pequenos grupos, até quinta-feira. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe.